Dia, meus queridos amigos. Um ótimo dia para você, uma boa tarde, uma boa noite, né? Não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, não sei, né? Mas que a paz esteja com todos, tá bom? Se você já é inscrito nesse canal, peço o seu compartilhamento. Você que vai se inscrever, também peço o compartilhamento. Tanto um quanto o outro, peço por gentileza que você possa deixar o seu joinha, tá bom? Para que o YouTube leve para mais pessoas o conteúdo desse canal, tá certo? O título da mensagem parece ser um pouco engraçado, né? Mas é algo que Deus ele colocou no meu coração, né? Continue orando, o galo vai cantar, né? É o título da nossa mensagem. Por que Deus me deu essa mensagem? Qual a importância do galo? A gente sabe, né? As pessoas mais antigas mesmo, antigamente não existia relógio, né? Despertador. O pessoal mais antigo, principalmente aqueles que moravam em fazenda, sítio, o galo ele tem a função do quê? De despertar, né? Ele começa a cantar logo cedo, né? Era uma forma de despertar as pessoas, os trabalhadores. E a Bíblia, né, fala sobre isso, né? Que Jesus ele alertou Pedro, né, que Satanás havia pedido para cirandar, ou seja, para ter uma brecha na vida do Pedro, né? O diabo queria agir na vida do Pedro, né? E Jesus ele falou para Pedro. Tá lá em Lucas 22:31, né? Jesus falou para ele assim: Pedro, o diabo ele pediu para você para rodear você. Ele pediu para entrar na sua vida, ele pediu para te tentar, né? Ou seja, Jesus deu um alerta para Pedro, né? Mas você pensa que o Pedro ouviu? Não, o Pedro não ouviu, né? Aí no versículo 32, Jesus até falou para Pedro: Pedro, eu orei por você, Pedro, né? Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando você se converter, você fala para os seus irmãos, você fortalece os seus irmãos. Aí o Pedro, mais uma vez, não deu ouvidos, né? Se você for continuar no versículo 33, o Pedro fala: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até para a morte, né? Foi aí que Jesus virou para o Pedro e falou: pois eu digo, Pedro, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Jesus falou do galo. Mas por que Jesus ele usou do galo? É como uma forma de despertar, meu amigo e minha amiga. Como uma forma para fazer o Pedro se lembrar daquilo que Jesus havia dito, né? Então o galo aqui ele foi como um despertamento na vida do Pedro, para que o Pedro ele caísse na real, que ele estava, vamos assim dizer, errado, né? Porque o Pedro, meu amigo e minha amiga, ele tinha um desejo honesto, sincero de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Só que ele era, vamos assim falar no português claro, ele era cabeça dura, né? Ele era uma pessoa difícil, que
queria fazer as coisas ao seu próprio modo, né? Do seu próprio jeito. E sabemos que não é desse jeito, né? Que funciona. E talvez você que me assiste agora, você é uma pessoa que muitas das vezes tem orado por alguém que é difícil. Talvez você fale assim, eu tenho. Você fala assim para mim, eu tenho alguém da minha família que é difícil. Eu já falei várias vezes com meu marido, você que é esposa, você que é marido, você deve falar, já falei várias vezes com a minha esposa. Você que é pai, você já deve ter falado, nossa, eu já cansei de falar para o meu filho. Ou você que é mãe, né? Já cansei de falar com a minha filha para não fazer tal coisa, para sair desse caminho errado, né? Talvez você fale assim, eles não me escutam. Eles são cabeça dura. Ou talvez um amigo do trabalho, né? Que você tanto quer bem, mas é aquele amigo cabeça dura, vamos assim dizer. É aquele amigo difícil de lidar. A gente tem isso muito. Eu também, na minha caminhada, já lidei e lido até hoje com pessoas assim, cabeça dura, que você fala e às vezes a pessoa não te ouve, ela vira as costas e bate no peito e acha que ela está certa no que ela está fazendo. Então, o que nós temos que fazer com esses tipos de pessoas? Desistir delas? De forma alguma. Jamais devemos desistir das pessoas, meu amigo e minha amiga. Principalmente as pessoas que nós amamos, né? As pessoas que são próximas a nós. Não devemos desistir de ninguém, ainda mais aqueles que nós temos um carinho e amor para com elas. Aí você me pergunta, mas então o que eu faço? Se eu já falei, já te conselho. Simples. É o título da nossa mensagem. Se você já falou, agora você não fala mais nada, você só vai orar. Você vai continuar orando. Por quê? Deus é quem vai entrar em ação e vai fazer o galo cantar para essas pessoas. Como assim? Deus vai permitir uma situação, muitas das vezes difícil, triste, de choro, para que essas pessoas que você tem orado, tem buscado, elas venham cair na real. É verdade. Deus ele faz isso. Se você for continuar lendo a trajetória do Pedro, a trajetória da crucificação, Jesus foi preso. O Pedro ele ficava olhando ali Jesus de longe. Ele se assentou junto com algumas pessoas ali, né? E as pessoas ali o reconheceram, falaram assim, você é um deles, eu vi você com eles. E a Bíblia diz que o Pedro negou Jesus 3 vezes. E na terceira vez, na terceira vez que o Pedro acabou de negar, o galo ele cantou. E foi nessa ocasião que o Pedro, ele se lembrou de tudo que Jesus havia dito. E a Bíblia diz que o Pedro ele chorou amargamente. Então, meu amigo e minha amiga, isso foi necessário na vida do Pedro. O Pedro ele era cabeça dura, ele era teimoso, né? Então, Jesus teve que permitir isso, Deus teve que permitir essa situação. Que o Pedro ele caísse em si, que ele estava errado. E a Bíblia diz que depois que ele negou, o galo cantou, ele se lembrou do que Jesus havia dito. E chorou de arrependimento. Então, se for necessário para Deus fazer dessa forma, com um familiar meu, um familiar seu, ou um amigo, que assim seja, né? E ele faz exatamente assim. Se for para ele convencer, despertar a pessoa do que ela está fazendo de errado,
ele permite o momento difícil. Ele permite muitas das vezes o choro para que a pessoa ela amoleça o coração, né? E reconheça que ela está errada, tá certo? Então, se você continua, você está orando por alguém, não desista de orar. Você já fala assim, nossa, poxa vida, fulano é teimoso, fulano é teimosa. Eu já falei, já di conselho, já tenho falado várias vezes, mas o fulano não me escuta. Então o que você tem a fazer? É continuar orando. E deixa que Deus, ele há de permitir uma situação que a pessoa venha cair na real, naquilo que ela está fazendo. Por exemplo, o Saulo, né? Se você for olhar lá para a Bíblia, lá em Atos capítulo 9, verso 3 e 4, o Saulo ele estava disposto a matar todos os cristãos de Damasco. Ele pegou a autorização dos líderes, né, da sinagoga, e a intenção do Paulo era matar mesmo. Ele achava que aquilo que ele estava fazendo, ele estava certo. Talvez você conheça pessoas assim, que você fala para ela, ela acha que ela está certa e você está errado. É aquela pessoa que nunca quer tá errada, né? Ela sempre está certa. Então o Paulo, ele era assim, né? Ele tinha ódio, ele tinha raiva dos cristãos. Mas se você for olhar para a Bíblia, lá em Atos, capítulo 9, o verso é o 3 e o 4, você vai ver, olha lá, que no meio do caminho, no versículo 3 de Atos 9, então no meio na estrada para Damasco, quando Paulo estava perto daquela cidade, uma luz brilhou, olha aí. E Paulo então caiu no chão. Na linguagem mais antiga, caiu por terra. Agora eu pergunto para vocês que me assistem agora. Foi o diabo que derrubou Paulo no chão? Não foi. Aí tem muita gente que fala assim, não, mas então Deus é mau, Deus é cruel. Não, Deus não é cruel, muito menos mau. Deus é amor. E muitas das vezes, nem que se for para ele permitir certas coisas acontecer, para que as pessoas caiam na real, assim ele faz, né? Por exemplo, você que é mãe e pai, que me assiste agora, às vezes que você castigou o seu filho, foi para o mal dele? Eu tenho certeza que não, né? Então Deus também é assim. No meio do caminho, Saulo, a intenção dele era acabar com a raça dos cristãos. Mas no meio do caminho ele caiu no chão, ele ficou cego. Jesus derrubou ele no caminho. Muitas das vezes, meu amigo e minha amiga, tem gente que acha difícil ouvir isso, mas é realidade. Muitas das vezes Deus permite a queda de alguém para que a pessoa deixe de ser orgulhosa, para que a pessoa deixe de ser soberba, para que a pessoa deixe de ser prepotente, para que a pessoa ela reconheça que ela está errada. Então, muitas das vezes a queda é necessária, Deus permite. Mas não é porque Deus quer o mal, pelo contrário. Deus quer que a pessoa se arrependa. A Bíblia diz, né, em Jeremias, que nós somos o vaso na mão do oleiro. E às vezes o oleiro pega o vaso e quebra, ou seja, para fazer de novo. Então, muitas das vezes a queda é necessária. Deus às vezes permite certas situações para que a pessoa ela acorde para a vida, tá bom? Então o galo canta para ela. No versículo 3, versículo 3 de Atos, perdão, versículo 4, né? O 3 nós acabamos de ler. Versículo 4, nós acabamos de ver o 3 agora. Versículo 4. Então Saulo disse: Quem és tu, Senhor?
E Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então você pode ver aqui que o Saulo ele já mudou, né? Ele odiava Jesus e agora ele chamou Jesus de Senhor aqui. Quem és tu, Senhor? Meu amigo e minha amiga, o trabalhar de Deus é assim. Às vezes tem marido que humilha a esposa, que xinga a esposa, né? Eu preguei essa palavra numa quarta-feira para família, né? Às vezes o marido xinga a esposa, humilha a esposa, às vezes deixa a esposa na porta da igreja, mas não entra, odeia crente. Talvez o marido fala assim, eu odeio crente, não vou entrar nessa igreja nem morto. Fica tranquila, minha querida amiga. Ou você, meu querido amigo, fica tranquilo, talvez a sua esposa é assim, ou teu filho, ou teu pai, que você quer filho. Fica tranquilo, porque no meio do caminho, Jesus pega ele. E não vai precisar dele estar morto, não. Jesus há de fazer a obra que ele vai reconhecer que ele está errado. Então, por isso que você não deve desistir jamais das pessoas. Por mais que ela seja difícil, mas entenda, todos merecem uma segunda chance. Talvez você que me assiste já foi uma pessoa difícil. Talvez você que me assiste, você veio para a fé porque o galo cantou para você. Você veio no fundo do poço, né? Quantas pessoas que chegaram na presença de Deus, falidas financeiramente, desempregadas, com problema de saúde sério, problema no casamento, né? Problemas espirituais. E de repente a pessoa se voltou para Deus. E hoje ela está aí, né? Hoje ela está firme. Eu tenho, no caso, na minha família mesmo, o meu avô, que hoje já não está entre nós, está nos braços de Cristo, na glória. O meu avô, ele odiava crente. Meu avô não gostava de crente, não. Ele era aquela pessoa que, né, que não suportava crente. Mas até que um dia surgiu uma doença na vida dele, né? E ele, escutando um programa de rádio, na época da Igreja Deus e Amor, falando nisso, os irmãos que me assistem da Igreja Deus e Amor, um abraço, tá? Deus abençoe, tá bom? O meu avô, ele, escutando, né, um programa da Igreja Deus e Amor, né, uma igreja que um dia eu já fui, hoje eu pertenço a outro ministério, mas é uma igreja que eu tenho um grande carinho. Mas o meu avô, ele escutando, né, o programa, e aquilo chamou a atenção dele. Estava falando de cura, de libertação, e meu avô comentou com a minha avó e falou assim: vamos lá nessa igreja, né? Aí foi curado, ficou, batizou, se tornou um pregador da palavra e hoje morreu salvo, está na glória. Então, o que eu quero que você entenda, meu avô, ele odiava crente, né? Ele odiava crente. Mas o dia que Jesus encontrou ele no meio do caminho, ele se tornou um grande homem de Deus, tá bom? Então, se você tem orado por alguém, é o que eu falei na reunião de quarta-feira, né? Eu sou da Igreja da Graça, né? De Deus. E eu sou de Jesus, né? Mas eu faço parte da Igreja da Graça hoje em dia, né? Então eu falei na quarta-feira isso, que a gente ora pela família na quarta-feira, né? Aí eu falei, se você está orando por alguém que é difícil, não deixe de orar, não pare de orar, né? Talvez você que me assiste não tenha orado para um familiar, mas tenha orado por um amigo que você gosta muito, que você quer muito bem, e esse amigo às vezes é difícil de lidar, mas não desiste não, meu amigo e minha amiga, tá?
Se você está orando, continue. Tá? Se você já falou, agora não fale mais nada. Deixa o trabalhar de Deus na vida dele. Deixa Deus trabalhar. Eclesiastes 3 diz que há tempo de falar, mas também há o tempo da gente se calar. Tá? Então deixa que, se você já fez a sua parte, deixa Deus se encarregar da parte dele. Que você vai ver que no tempo certo o Espírito Santo há de quebrar o coração dele e há de fazer o galo cantar para ele e trazer ele para a presença de Deus. Tá bom? Tá certo? Resumindo tudo, continue orando. O galo vai cantar. Não desista de orar por aquele que você ama. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus, Ele me permitir.